Olá, queridos companheiros, companheiras que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro Momento com Jesus. É o nosso 42º, ou seja, nosso 42 encontro. E hoje, Jesus vai nos falar sobre a mensagem da compaixão. Iremos entender, meus amigos, que existem muitas coisas que nós falamos, que nós praticamos e que com um pouco de bondade e compreensão do nosso próximo, nós conseguimos superar. Vocês vão entender nesse momento de hoje que aquela pessoa que fala esbravejadamente com você, aquela pessoa que te desrespeita no meio das outras, aquela que grita com você no meio de outras pessoas, aquela que te esbofeta, aquela que tenta te humilhar, ela tem algum problema. E nós, como amigos e irmãos, devemos entender e compreender e ter compaixão para com ela. Não ter dó, ter compaixão, ter um bom sentimento, apesar de ser difícil. Mas é isso que o Mestre vai nos ensinar hoje. E é isso que o Mestre quer que nós pratiquemos. Porque esse ato de compaixão faz parte da sua transformação íntima e da sua nobreza de coração e da sua transformação para essa nobreza de coração. Todo aquele que é manso e pacífico, aquele que compreende aquelas pessoas que tentam humilhar, mas não se sente humilhado porque você entende que isso é uma coisa do seu próprio, do espírito da pessoa, do modo que ela foi educada ao longo do ciclo da vida. Entende? Isso é nobreza de coração. Vamos continuar nosso encontro de hoje. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Então, naquela época, meus amigos, eles já se perguntavam como nós vamos fazer para explanar a Boa Nova, para falar sobre a Boa Nova, uma sociedade que pensa totalmente diferente, que tem valores diferentes, como iremos fazer? Então Jesus vai nos responder. Fim do longo debate fraternal, em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia de desrespeitosa. E o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Então, meus amigos, o que Jesus está nos falando neste momento? Perdoa e continue o trabalho que você estava fazendo. Perdoe e continue sua ação no bem. Porque é essa ação contínua que vai te fazer respeitado diante desses seus companheiros que tentou te atacar. Algo mais, Jesus vai nos explicar que o remédio para limpar o sangue não é mais sangue, é água limpa e cristalina. Ou seja, é a nossa ação no bem, para o bem e pelo bem. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? O
Um homem que se conduz pela violência, acentuou o Cristo bondoso. Deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Ou seja, meus amigos, eu costumo chamar as pessoas que são bravas, estúpidas, que desrespeitam o seu próximo com tons de violência e agressividade, de doentes do coração. E qual é essa doença, meus amigos? É a falta do amor, é a falta da compaixão com o seu próximo e de ver o seu irmão, o seu próximo, como irmão e humanidade. Essa é a chave, a falta do bem querido. Eu chamo de chave. E Jesus realmente nos explica que é um veneno ou a pessoa está louca. O que é o veneno, meus amigos? O que é um coração envenenado? É um coração que flui no mal, que pensa as coisas más, que tudo que o outro faz por ele é por interesse, que tudo tem que ser por troca de favores, nada é de graça. Esse é o coração envenenado. Agora, quando você faz, tudo bem, não vai ter problema nenhum fazer isso para você, não vou te cobrar nada. Essa é a ação de um coração não envenenado, coração mais nobre, eu chamaria. Senhor aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueteados, e quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade responsável, qual seja de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente normal. A serpente pode ocultar-se num ramo de flores, e há vermes que se habitam nos frutos de bela apresentação. Um homem de elevada categoria que se revela violento e cruel, é enfermo ainda assim. Compadece-te dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Então, meus amigos e minhas amigas, o que Judas perguntou para o pai? E se for uma pessoa de destaque te humilhar, for o seu patrão, se for o governador, presidente da república, prefeito, vereador, se for advogado, o engenheiro, o médico, Jesus, meus amigos, ele jamais falou das importâncias deste mundo, porque não há importância para o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento íntimo. A importância dos bens materiais é a menor, é quase nula. Vocês entendem? Por isso que Jesus disse que ainda assim, por mais inteligente que ele seja, por mais bem dotado de aparência diante da sociedade ele ou ela tenha, ainda assim, ele ou ela continua com o coração endurecido. E não é os bens materiais que vai desfazer esse endurecimento do coração, mas sim, meus amigos, as ações que se tomam com os bens materiais, as ações que se tomam com uma posição social. Por isso, que não é porque você é rico, porque você tem grandes posses ou intelecto muito desenvolvido, que nós somos melhores na sociedade. Então há uma necessidade, meus amigos, de transformação no nosso coração. Não é o nosso destaque social, não é nossas posses que nos fazem melhores.
como eu deixarei bem claro para vocês, diante dos olhos do Pai, o nosso coração, a bondade, a pureza, eu vou chamar a nobreza de nosso coração, é o que nos faz diferente. Porque os bens materiais e as posses que nós temos, ou que nós ainda iremos ter, ou que nós não teremos, as nossas condições que nós nascemos, ela é a condição da melhor forma possível da nossa transformação interior. É diante desta prova que nós estamos vivendo agora, sem bens materiais, com bens materiais, com o intelecto mais desenvolvido, com o intelecto menos desenvolvido, é a melhor maneira que o Pai Celestial escolheu para que nós possamos encarnar em nosso corpo físico. Então, trabalhar para o nosso aperfeiçoamento. Nada acontece por acaso. Nós não nascemos por acaso. Há um pré-planejamento na espiritualidade, meus amigos, nas colônias espirituais de onde nós vimos. E nós temos um destino pré-traçado nesse globo, de acordo com aquela posição que nós ocupamos, independente qual seja. Então faça o seu melhor e haja da melhor maneira possível, transformando o seu coração para mim. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atroçoa e com a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus, e não deseje violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava o sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Então, meus amigos, mais essa situação, Jesus nos explica: apieda-te do próximo que invade o seu lar, que te assalta num trânsito, uma rua, não importa onde você estiver, que cada um de nós pagaremos conforme nossos esforços. Conforme Jesus elucidou, não é com sangue que se lava sangue, é com água limpa. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto analisando aqueles que consensuram ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram mais dilatados e luminosos. Então, meus amigos, se você sofreu uma injustiça, tenha compaixão daquele que te injustiçou. Tenha piedade, confia no Pai, porque Ele está de olho em tudo. E Ele sim é um juiz implacável e justo. E cada um pagará conforme as suas obras. Lembre-se disso. Nenhum de nós sairá impune. Porque nós, amigos, humanos, não temos o conhecimento absoluto das coisas, mas os espíritos superiores são mais entendidos. Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Ele tem esse entendimento. E é nesse entendimento que nós devemos confiar. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante das mulheres que amamos quando se entrega às quedas morais? Isso vale para os homens também. Jesus fitou com brandura e inquiriu por sua vez: os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição?
faz esse bálsamo silencioso no círculo doméstico. E logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as integrações, o Senhor concluiu. Então, antes dele concluir, meus amigos, Jesus lembrou da nossa própria consciência. Se o seu marido te trai, se a sua esposa te trai, lembre-se, ela ou ele te traiu. Não foi você quem fez esse ato. E cada um de nós, meus amigos, pagaremos pelos nossos próprios esforços, pagaremos pelas nossas ações do bem ou do mal. De uma forma ou de outra, nós iremos se submeter à correção. Então, não tenha raiva da sua esposa, não tenha raiva do seu esposo. Se você acha que não merece ele ou ela, simplesmente separam-se, mas não levem a relação para uma briga tão descontrolada que leve à morte, ao derramamento de sangue, que leve os filhos a sofrer ainda mais. Libertem-se e sigam o seu caminho, que sempre haverá alguém que irá preencher nossos desejos interiores do nosso coração. Mas também saiba procurar, mas não destrua uma vida pelo seu próprio egoísmo e orgulho. E quando nós somos muito ciumentos, quando nós somos muito implacáveis na destruição das pessoas que amamos, em essência nós não amamos ela. Nós temos ela como posse. E nenhum ser humano é posse do outro. Nós temos a liberdade. Deus nos ofereceu o livre-arbítrio pela liberdade. E assim nós devemos conceder ao nosso próximo, à nossa companheira, ao nosso companheiro. Então liberte-se. Liberte-se do egoísmo, do orgulho e procure a melhor solução, mas não derramamento de sangue. E o Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que contribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outro crime, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Então, meus parceiros, meus companheiros e companheiras, o que Jesus quis dizer por final? A cada um de nós é dado conforme as nossas obras. A cada um de nós é dado conforme nossos esforços, principalmente no bem para o desenvolvimento de todos. A máxima do Cristo, amai uns aos outros como a si mesmo, ela se aplica para nós finalizarmos essa lição. Porque a todos os momentos desse encontro, Jesus, ele fez questão de citar: perdoe e tenha compaixão. Perdoe e trabalhe para o bem geral. Porque esse é o significado principal da nossa encarnação, meus amigos. Desenvolva em vocês o sentimento de amor, não apenas pelos seus familiares no lar. Comece por eles, mas ame a eles primeiro no seu lar. Em seguida, transforme o seu coração para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu redor. E assim, você conquistará uma paz maior, uma força maior. Porque essa é a essência da nossa vida: amar e nos esforçar.
faz parte do nosso amor. E assim, meus amigos, os companheiros e companheiras, finalizamos mais um encontro, um momento com Jesus de hoje. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os seus corações. Se você gostou, compartilhe com um amigo, com uma amiga, e vamos levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo para os corações de nossos companheiros, de nossos irmãos e irmãs em humanidade. Um forte abraço e até a próxima.